Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Essa semana eu escutei de uma pessoa, ela estava falando comigo, não era paciente, mas ela usou uma frase curiosa e interessante. Ela estava falando sobre um parente dela e aí ela disse algo assim: aí ele foi encaminhado para um especialista. Eu perguntei, um psiquiatra? Disse ela, não. Um terapeuta. Ele não vai passar remédio, ele vai ajudá-la. Como era uma conversa informal, eu parei, não disse nada, não retruquei, mas eu fiquei pensando. Que imagem a psiquiatria passa ao passar remédio? O que significa passar remédio e o que significa ajudar uma pessoa? Suponho, não explorei mais o ponto de vista da pessoa, mas viajando um pouco no pensamento e na frase dela, suponho que tomar remédio, no caso da psiquiatria, não é uma ajuda. Ajuda o terapeuta. A palavra terapeuta advém de uma palavra em grega, terapein, de um verbo grego, terapein, que significa ajudar. Mas foi ganhando conotações cada vez mais ativas, vamos dizer assim. O conceito original de terapeuta, de ajuda, significa um instrumento para que o outro possa se beneficiar. É ajuda. Gradualmente a palavra terapeuta foi incorporando um ponto de vista mais ativo, como se o terapeuta não apenas ajudasse, mas fizesse. Acredito que é consenso hoje, se nós perguntarmos o que é terapeuta, as pessoas pensarem sempre numa ação de alguém fazendo sobre mim para me ajudar. Não passa hoje a ideia, regularmente, a ideia de que ser terapeuta de qualquer noção é ajudar a pessoa a ela se tratar. Não é fazer pela pessoa. Muitas vezes eu faço uma comparação. Ontem mesmo eu estava brincando com minha fisioterapeuta, Mônica, e dizendo para ela, eu digo também, eu tenho duas fisioterapeutas, Maria Luísa e Mônica, e eu brinco sempre dizendo, e falando a verdade, evidentemente, que há três situações que se parecem muito, e acho que tem a ver com o tema que nós estamos conversando hoje. Psicoterapeuta, fisioterapeuta e ortodontista. Eu sempre uso essa comparação porque são três situações em que é muito claro de que a palavra terapeuta significa uma ação de ajuda, mas que o principal, o agente do tratamento, é exatamente a pessoa que está sendo ajudada, e não aquela que ajuda. Por melhor que seja o ortodontista, se porventura a pessoa que estiver usando toda a aparelhagem ortodôntica, se ela não cumprir as etapas todas de seguir todos os meses para fazer as correções, se ela não fizer os processos todos exigidos, pode ser a melhor ortodontista do mundo, o processo não vai funcionar. Em fisioterapia a mesma coisa. Podemos ter as melhores fisioterapeutas do mundo, mas se não houver da parte da pessoa o compromisso de realizar as coisas, de assumir e não apenas deixar para as coisas acontecerem na sessão de fisioterapia, a fisioterapia vai se prolongar ad infinitum sem solução. E evidentemente em psicoterapia. O psicoterapeuta não é um cirurgião que vá lá mexer algo independente da vontade da pessoa. Não, ele é um auxiliar, ele é um ajudante, ele é um terapeuta. Ele dá às pessoas
que vão em busca de um processo psicoterápico, ferramentas e pontos de vistas para que o indivíduo promova aquilo. Mas qualquer uma dessas três situações, psicoterapia, ortodontia ou fisioterapia, se nós transformarmos essas ações em simplesmente, hoje é dia de fisioterapia, e apenas faço durante aquela 1 hora, e o resto do tempo nada mais faço, a fisioterapia não vai funcionar. 1 hora contra 1 semana. A mesma coisa acontece com psicoterapia. Se a 1 hora da psicoterapia, se apenas nessa 1 hora a pessoa reservar para permitir-se mudanças na sua vida, se o resto do tempo todo ela continua no mesmo padrão, evidentemente 1 hora única por semana será insuficiente, já sempre será. Então a ajuda pressupõe que é uma relação de dois papéis: o que ajuda e aquele que se permite ser ajudado. Do ponto de vista psicodramático, toda a relação, todo o vínculo se estabelece entre dois papéis. No caso do terapeuta, o papel de terapeuta, o psicoterapeuta, mas é preciso que haja o outro lado, o papel daquele que se permite entrar em terapia. Ao fazer isso, essa combinação daquele que ajuda, daquele que se permite ser ajudado, seja em fisioterapia, em ortodontia ou em psicoterapia, o processo caminha. Mas voltando à frase que detonou tudo isso que nós estamos conversando aqui, do ponto de vista do consenso, ou pelo menos do senso comum, tomar uma medicação não é ajuda em psiquiatria. Não seria ajuda. Quando a pessoa vai a um cardiologista, espera que a ajuda seja medicamentosa. Mas quando a pessoa vai a um psiquiatra, não recorre à ajuda, não supõe que aquilo seja uma ajuda. Acha que é o quê, então? Se não é uma ajuda, é algo que, assim que eu puder, eu me livro, e é assim que pensam muitas pessoas, mal começam a tomar medicação e já estão perguntando quando é que eu paro. Medicação é um instrumento de ajuda. Para quê? Para diminuir aqueles sintomas que são tão interferentes que não permitem que o indivíduo funcione bem. A psicoterapia é uma ajuda? Claro que é uma ajuda. Não é a única. São duas ferramentas complementares. Quando o psicoterapeuta ajuda uma pessoa, ajuda sob o ponto de vista dessa pessoa encontrar novos caminhos para si. Quando o psicofarmacoterapeuta, ou seja, o psiquiatra clínico que prescreve remédio, usa o remédio, ele está usando um instrumento para dar à pessoa a condição de melhorar. De quê? Daqueles sintomas interferentes. Já que o que se trata fundamentalmente, há um ditado antigo que diz: os incomodados é que se mudam. Ou seja, quem promove a mudança é a sensação de incômodo. O sintoma, os sinais, muitas vezes são incômodos, a maior parte das vezes são incômodos. Sintoma, por definição, é uma queixa. Mas muitas vezes o quadro psiquiátrico não é uma queixa da pessoa, é uma queixa externa sobre o comportamento dessa pessoa. Porque ela exibe sinais de alteração de comportamento que, do ponto de vista dela, não são queixas. Já que, tecnicamente, na medicina, sinal é tudo aquilo que é observável, que não depende de queixa da pessoa. E sintoma é uma referência subjetiva, é uma queixa. Dor de cabeça é um sintoma. Eu não posso saber que alguém está com dor de cabeça, a não ser que ela me diga. Do mesmo jeito, eu não posso saber se uma pessoa está angustiada ou não, a não ser que ela me diga. Mas se além da dor de cabeça a pessoa está com a mão aqui apertando, está franzindo a testa, está assim e está gritando, ela está demonstrando sinais de dor. Aí eu posso perguntar: você está sentindo algo? O correspondente disso na ansiedade são as expressões
da ansiedade, por exemplo, né? A inquietação motora, a aflição que a pessoa demonstra, o faces, o rosto da pessoa, toda a sua motoricidade está alterada, psicomotricidade está alterada em função da inquietação. Como é observável, é um sinal. Muitas vezes o sinal é visto pelas pessoas, mas não é sentido pelo paciente. Então o remédio é uma ajuda. Não há essa dicotomia, ou pelo menos não devia haver essa dicotomia entre tomar remédio ou fazer psicoterapia. São ferramentas complementares com objetivos complementares. A medicação entra para fazer coisas em relação a aquilo que atingiu um grau de sofrimento para a pessoa que a torna, ou de interferência, que a torna difícil ela manejar a sua própria vida. A psicoterapia vai lidar com todas as construções que nós temos na vida e todas as repercussões daquilo que nos acontece na vida, e encontrar uma forma mais harmoniosa ou pelo menos mais construtiva de viver. Uma pessoa com dor necessita de analgésico, mas uma pessoa com dor crônica necessita conviver com isso. Necessita do analgésico para remover a dor ou diminuir a dor, e necessita da psicoterapia para lidar com aquilo. Uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela necessita da medicação para diminuir o grau de repetições e de sofrimento psíquico que ela tenha. Mas ela necessita da psicoterapia para lidar com aquilo que apareceu na vida dela, e ela vai ter que conviver com aquilo. Uma pessoa extremamente ansiosa porque esteja vivendo uma separação conflituosa, por exemplo, obviamente vai necessitar de psicoterapia para saber como vai organizar a sua própria vida. Mas vai necessitar do remédio para diminuir o grau de interferência que aquela angústia ansiosa, aquela ansiedade, aquela angústia se expressa de uma forma tão intensa que é interferente na própria vida. Então, remédio sim, também é ajuda. Psicoterapia sim, também é ajuda. Mas é preciso que haja do outro lado a pessoa que requeira ajuda. É preciso que o paciente aceite a ajuda da medicação e aceite a ajuda da psicoterapia. E não espere que seja uma intervenção puramente externa, fazer psicoterapia em mim e não fazer psicoterapia comigo. Usar remédio em mim e não usar um remédio para mim. Espero que haja sido útil. Tchau.